perfumada quando ela era pisada no chão. Então fala de humildade. A sulamita comprava desse mercador mirra. O segundo produto que ela comprava era incenso. E interessante que esse incenso era composto de gálbano, onícar, frankincenso e estoraque. Esse incenso, o Salmo 141, versículo 2, Davi diz assim: suba a minha oração como incenso suave. E Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, diz que tem taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo. Incenso fala de transformação de vida. Romanos capítulo 12, versículo 1. Transformação, porque esse incenso ele só perfumava quando ele era queimado. Quando colocava fogo, ele perfumava. Então fala de transformação. Era o segundo produto que esta moça comprava do mercador. No capítulo 3, versículo 6, fala que ela comprava pós aromático, que era mais ou menos um talco cheiroso. E esse pós aromático fala de adoração. Romanos capítulo 4, versículo 20 diz que Abraão se fortaleceu na fé, dando glórias a Deus. Estava triste, glórias a Deus. Não tinha filho, glórias a Deus. Agora ele estava alegre, glórias a Deus. Agora tinha filho, Isaac, glórias a Deus. Então, pós-aromático fala de adoração. O quinto produto, ou o quarto produto que ela comprava, era vinho. E a Bíblia fala de vinho novo, vinho da ira, vinho tinto, vinho do Líbano. Isaías capítulo 1, versículo 22, fala assim: o teu vinho misturou-se com água. Vinho misturado com água é vinho falso. Cuidado, igreja, cuidado, você que prega, você que ensina, para não levar vinho falso para aqueles que estão lhe ouvindo. Vinho também representa na palavra de Deus alegria, representa o Espírito Santo em nossa vida. Outro produto que essa moça comprava era o leite. E é interessante que Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14 diz assim: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. 1 Coríntios 3 e 2 diz o seguinte, Paulo: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque sois carnais. Leite. Então essa moça, ela comprava leite. Ela comprava também ouro refinado pelo fogo. Ouro aqui representa o Espírito Santo, representa a glória de Deus. O tabernáculo de Moisés, todo ele, aquelas tábuas no tabernáculo, representa o homem, representa a natureza humana, mas aquelas tábuas por dentro e por fora eram revestidas de ouro. Ela comprava ouro. Ela comprava vestes desse mercador, vestes brancas. Vestes brancas são para aqueles que não têm Jesus. Agora, para aqueles que já têm Jesus, que já têm as vestes brancas, essa moça comprava do mercador vestes coloridas, que são os dons espirituais, que são os dons, são presentes de Deus. É só ler em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, 9 e 10. E o outro produto que essa moça comprava era colírio. Você lembra do livro de Apocalipse, na igreja de Laodiceia, que Deus falou para aquela igreja que eles precisavam comprar colírio? Interessante que naquela cidade existiu um doutor, um médico, o doutor Cláudio Galeno, que ele criou o pó da Frígia, que era um colírio que colocava nos olhos do povo e amenizava, suavizava a dor. E Jesus, olhando aquilo, ele disse: vocês precisam comprar o meu colírio, precisam adquirir o meu colírio para que vocês possam ver. Então, mostre para a igreja através da sua pregação, através
do seu ensino que eles precisam de colírio. E outro produto, o 10º, que essa noiva comprava, era azeite. Azeite representa o óleo, representa o Espírito Santo. Nós precisamos de azeite. Então, essa moça, no capítulo 3, versículo 6, ela comprava do mercador 10 produtos. Mais uma dica: pegue agora esses 10 produtos e traga para os dias de hoje e aplique dentro da sua pregação. Mais uma dica: capítulo 2, versículo 14, o capítulo 5, versículo 2 e o capítulo 6, versículo 9. Ele diz assim: pomba minha, que andas pelas fendas da rocha. Que pomba que era essa? Era a pomba chamada em hebraico Ioná. Eu vou mostrar aqui as características dessa pomba e vamos trazer para os dias de hoje. A primeira delas, essas pombas, elas tinham devoção ao parceiro, ou seja, elas não trocavam de parceiro. Como a igreja hoje tem que ter devoção somente a Jesus, não trocar por qualquer outra coisa que não seja Jesus. Afeição uma com as outras, fala de comunhão interna, que nós temos que ter comunhão com todos que estão na igreja. Elas gostavam de tomar banho, de banhar-se, fala de purificação, de santificação. Elas eram tímidas, fala de temor do Senhor. As suas asas, dessas pombas, Ioná, eram fortes, ou seja, não cessa de alcançar novas bênçãos. As asas do crente em Jesus têm que ser fortes. Elas eram rápidas. Isso fala da divulgação do Evangelho, que a palavra de Deus tem que ser pregada com rapidez, tem que ser pregada, anunciada rapidamente. Confiante, essas pombas, elas eram confiantes. Confia somente no Senhor. Elas eram simples. Isso revela humildade. O crente tem que ser forte, tem que ter afeição, tem que ter temor e tem que ser humilde diante de todos aqui na terra. Mais uma dica para você: a pomba Ioná, capítulo 2, versículo 14, capítulo 5, versículo 2 e o capítulo 6, versículo 9 de Cantares. Capítulo 3, versículo 7, fala sobre a liteira de Salomão. Olha bem, a liteira de Salomão, ela é um meio de transporte que só leva uma pessoa. Por cima, uma coberta para evitar a chuva e o sol. Era carregada por 4 escravos, 4 pessoas. Então, a liteira é um meio de transporte que só leva uma pessoa, mostrando para mim e para você que a salvação é individual e pessoal. A liteira, ela era levada. Quem está sentado na liteira não precisava fazer nenhuma obra para movimentá-lo. A salvação não é por obras, mas pela graça de Deus. Em Efésios 2, versículo 8 diz que pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. A liteira tem uma coberta em cima para proteger todo aquele que está dentro dela. Eu já disse isso. E o servo de Deus tem uma cobertura, que é o sangue do Senhor Jesus, que nos purifica de todo pecado. Escute bem, Jesus
Certo dia, ele falava ao povo, dizendo o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Se Jesus é o caminho para o Pai, logo Ele é a salvação. Só existe salvação em Jesus. Se Jesus é a salvação, Ele também é a liteira. Assim, Jesus é apresentado nos 4 varões da liteira, nos 4 servos que carregavam, nos 4 escravos que levavam aquela liteira. Ele é apresentado como representando os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um dos 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, vê Jesus naquela liteira de uma forma diferente. Mateus apresenta Jesus como rei. Então Mateus, quando olha para a liteira, ele vê Jesus assentado na liteira, sendo carregado. Que ele apresenta Jesus como rei. Marcos vê Jesus carregando a liteira, porque Marcos escreve para o povo romano, e ele apresenta Jesus como escravo, como servo. Então ele vê Jesus naqueles 4 servos carregando a liteira. O Lucas já olha para a madeira da liteira, que foi cortada na floresta de Efraim, região onde nasceu Jesus. E depois aquela madeira foi tirado os nós, tirado a casca, aprainada e feito a liteira. Agora, João vê Jesus exaltado, glorificado, aclamado pelos anjos no céu. Ele está sendo exaltado quando está na liteira como aquele que venceu. Eu venci e vós vencereis. É o Filho de Deus. Jesus é retratado nos 4 varões da liteira. Não há meios de chegarmos ao céu sem subir na liteira, sem aceitar Jesus. Todo homem, seja hebreu, seja romano, seja grego ou seja gentio, estes eram os 4 tipos de homens no tempo de Jesus. Tem que passar pela porta, que é Jesus. Mais uma dica para você aqui da liteira de Salomão. Cantares 3, versículo 7. Mais uma dica, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: vai seguindo as pisadas das ovelhas. Quando Salomão escreve, Salomão está pensando nas montanhas, nos campos de Engedi. Salomão também ele deve estar pensando no Monte Carmelo, né, na Judéia, aquelas grandes pastagens. E quando a moça, a noiva, ela queria achar o seu noivo, ela procurava, né, num pasto, numa montanha, e não encontrava. As pisadas dessas ovelhas eram marcas tão distintas que ela achava tranquilamente, porque ela seguia as pisadas. A moça, ela seguia as pisadas daquelas ovelhas, que eram marcas distintas. Então ela achava o seu noivo pelas pisadas daquelas ovelhas. Então nós, interpretando alegoricamente dentro da cultura judaica,
Isto mostra para nós hoje que o mundo vê as nossas pisadas, por onde nós andamos, como nós falamos, como nós pagamos as nossas contas, como nós tratamos. No nosso dia a dia, as pessoas, há uma grande nuvem de testemunhas em torno de nós, ao redor de nós, vendo as nossas pisadas. E elas, vendo as nossas pisadas, seguindo as nossas pisadas, elas vão encontrar o noivo. Elas vão encontrar com Jesus. Eu tenho hoje 34 anos como crente, 54 anos de vida. E quando eu entreguei a minha vida a Jesus, há 34 anos atrás, antes eu era um drogado, viciado em droga, traficante de droga. A minha pisada era outra. Mas quando eu entreguei a minha vida a Jesus, os vizinhos do meu bairro, quando olharam, me viram de terno, me viram com a Bíblia na mão, foram seguir as minhas pisadas. A pisada tinha uma ovelha, porque eu sou uma ovelha. E elas encontraram o noivo. Então essa moça, nesse tempo de Cantares, ela não encontrava o noivo pelas suas pisadas, ela encontrava pelas pisadas das ovelhas, porque elas deixavam marcas distintas. Como Jesus não está hoje aqui na terra em carne e osso, então ele não pode deixar pisadas, humanamente falando, mas através das suas ovelhas, pela marca das pisadas das ovelhas, as pessoas irão encontrar o noivo. Quando as pessoas me viram em uma vida transformada, elas foram seguir as minhas pisadas, e a maioria delas encontraram um noivo chamado Jesus. Mais uma dica para você. Cantares capítulo 1, versículo 8. Capítulo 2, versículo 15. Mais uma dica. Diz assim: apanhai-nos as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, pois as nossas vinhas estão em flor. Salomão, além de rei,